Então, graças a Deus, nós vamos agora para a nossa aula de teologia. Bem, já avançamos bastante e agora eu quero passar aqui alguns, dos grandes temas da teologia. Alguns. Eu, inclusive, mandei aí no grupo o Dicionário de Teologia Contemporânea e isso aqui é só uma iniciação, é só uma introdução. Você vai ter a oportunidade aí de estar pesquisando esse assunto muito melhor. Tá certo? Bem? Então a gente vai começar com a palavra abismo. Quer dizer, o teólogo ele precisa andar com alguns instrumentos. O primeiro instrumento, a Bíblia. Segundo instrumento, dicionário bíblico. Terceiro instrumento, dicionário teológico. Quarto instrumento, precisa ter uma Bíblia em hebraico ou em grego, ou as duas. Aí, quinto instrumento, vai ter que comprar as suas gramáticas e os seus léxicos. Precisa começar a pensar nisso daí também, mesmo que seja o curso médio, vai começar a pensar nisso aí. O teólogo tem uma formação voltada para que a sua mente receba conteúdos teológicos. Então você vai pegar uma palavra comum como abismo. Se você for para o dicionário da língua portuguesa, tem um sentido. Você vai para o dicionário etimológico, tem outro sentido. Você vai para o dicionário filosófico, tem outro sentido. Agora, o que fazem os teólogos? Pegam uma palavra no uso comum e utilizam de maneira metafórica. Quer dizer, alguma coisa relacionada com a teologia. No caso aqui, a gente está acostumado a usar a palavra abismo em sentido negativo. Tá? A gente sempre ouve a palavra abismo proferida nas pregações. Um abismo chama outro abismo. Você está caindo, vai continuar caindo. Tem que parar de cair. É um sentido que a gente ouve nas pregações. Quando a gente utiliza essa mesma palavra no mundo teológico, outro significado. Os teólogos fizeram o favor de dar uma redenção para a palavra. Inclusive, é bom vocês anotarem aí, é muito comum o pensamento teológico ser um pensamento redentor. Ele vai até o mundo das palavras, das ideias, das doutrinas, vê aquilo que está perdido, aquilo que já tem um significado negativo e faz uma redenção ou um resgate daquela palavra. Nem sempre isso acontece. O teólogo costuma fazer uma inversão para poder aumentar o seu cabedal de entendimento da teologia. Então vamos começar aqui com abismo. Bom, o termo abismo, se quiser acompanhar no aplicativo, tá bem? Tá em espanhol, sim? É em espanhol. Ixi, não fala em português. Não, mas a gente vai usando aí os termos cognatos, que é mais ou menos parecido. Então, vamos acompanhando. O termo abismo, ele é um dos conceitos mais importantes deste teólogo aqui, ó. Paul Tillich, tá bem? Paul Tillich, teólogo da igreja luterana, um expoente do luteranismo. Bom, e aqui está dizendo que esta palavra abismo é um dos conceitos mais importantes de Paul Tillich. Deus não aparece ao homem de maneira racional, perfeitamente clara. Aí começa o Sr. Paul Tillich a dizer: por que eu uso a ideia do abismo? Porque Deus não pode ser apreendido pela razão. Deus não aparece claramente para a razão humana. Deus é ao mesmo tempo o solo, tá bem? O chão onde a gente pisa, mas também ele é um mistério. Ao mesmo tempo Deus se apresenta tangível perto de nós e totalmente distante, totalmente misterioso, tá bem? Ele está além de todo arrazoamento do homem. Deus permanece ele mesmo um mistério. Já começa assim. Embora que não é de Paul Tillich a originalidade de pensar Deus como um abismo. Deus é um abismo. Tá? Eu vou voltar aqui a fita, tá? Anos 80, anos 90. Quando a gente usa a palavra abismo no dia a dia, é um sentido negativo. A teologia vai transformar isso em algo positivo. Deus é um abismo insondável. Por mais que Deus se apresente, Deus nunca se apresenta na sua totalidade, porque a razão humana ela é insuficiente para
para aprender a revelação de Deus. Por isso, ele continua se revelando e a revelação dele é uma revelação em mistério. O mistério continua, o mistério permanece. E por isso que é utilizado o termo abismo, tá? O Lutero, que dá origem à igreja luterana, Paul Tillich, que vem dentro da tradição luterana, ele falava que Deus é um mistério tremendo, um mistério de colocar medo, inclusive. É um grande mistério, é um Deus desconhecido. E o Lutero, ele dizia, a gente tem as escrituras, temos a revelação. E começando pela revelação, dá para a gente falar muita coisa sobre Deus e ainda não vamos terminar o discurso. Agora, existe um Deus ou algo sobre Deus que vai para fora das escrituras, está muito além. A escritura não comporta, ela não é suficiente, porque Deus é muito mais do que o próprio mundo, do que o próprio universo. Está pegando? Então Deus é um abismo e é um abismo tremendo. Aí o Paul Tillich, que ele diz o quê? Como mistério, Deus está além de toda a razão e precede toda a razão. O que significa isso? Além e precede. Vamos supor que aqui fosse a razão. Esse ponto amarelo é a razão. Tá? Vamos pensar em Deus. Deus precede. Imagina que essa seta aqui, ela se estende para o infinito. Deus precede todo tipo de discurso teológico. Deus antecede, Deus está antes. Antes de se pensar em Deus, já existe Deus para o infinito. Aqui está o nosso discurso teológico. Tudo que já se falou sobre Deus. Só que tudo que nós falamos, nós temos que utilizar a inteligência. A inteligência, as palavras, as metáforas, as comparações, as analogias. Nós temos que usar toda a ferramenta que a gente tem. Mesmo utilizando toda a ferramenta que a gente tem, o discurso sobre Deus continua. A gente termina o nosso discurso e ainda não conseguimos começar a falar sobre Deus mesmo. Nós falamos sobre Deus, mas não atingimos Deus. Por isso que a teologia fala, Deus é um abismo e um abismo insondável. Vamos supor que você tivesse uma mente agigantada, um negócio assim colossal. Sua mente fosse um monstro, entendeu? Uma coisa fora do comum. É só o começo da história. Não faz nem cócega em quem Deus é. Bom? O abismo é então o nosso terreno, tá bem? É o nosso terreno e ele é o terreno em seu lado negativo e está além de toda compreensão racional e a sua ameaça alcança o nosso ser. Como assim? Tudo aquilo que a gente imagina que é solo para a gente poder falar sobre Deus é solo, é chão. Ó, vou pegar a escritura, isso aqui é solo, é chão. Tá bom. É uma espécie de salto no escuro. Você está com a revelação nas escrituras na mão, que é a palavra de Deus, assim que a ortodoxia fala, tá bem? Aí você vai começar a compreender Deus. Estou compreendendo. Deus é amor, Deus é justiça, Deus é compaixão, Deus é misericórdia, Deus é santo. Você começa a compreender Deus. Aí você fala, agora eu estou firme, né, nisso que eu compreendo. Só que aí o chão começa a se abrir debaixo de você. Já que você quer conhecer Deus, Ele vai abrir o chão debaixo de você. Você tem que conhecer Deus para baixo. Quer dizer que é um sentido negativo. O que é o sentido negativo? É você começar a falar de Deus aquilo que não pode ser falado. Não é que não pode ser falado porque é moralmente errado, tá? Não fala que Deus mente, não é isso. Não pode ser falado porque não pode ser pensado. Você não consegue pensar, o chão se abre debaixo de você, tudo aquilo que era chão, que era firmeza, que era teologia, que era certeza que era aquilo, quando o chão se abre, você fica no vazio, começa do zero. E agora? Como que você vai falar de Deus sem palavras? Como que você vai falar de Deus sem a revelação? Sem usar o intelecto? Porque se você usa o intelecto, primeiro, o seu intelecto tem que ser formado. Como que é formado o seu intelecto?
Seu intelecto é formado através de palavras que você veio ouvindo desde que era criancinha. Papai e mamãe, pão, mão, chão. Veio formando o seu vocabulário. O seu vocabulário veio formando o seu intelecto. Agora você já está uma pessoa inteligente. Já sabe falar. Já sabe pensar. Mas ainda você não sabe pensar como convém. Você está com um problema ainda. Porque Deus é uma novidade. Ou, na linguagem aqui do Paul Tillich, Deus é um abismo. Se é um abismo, você se joga. Se você se joga, sabe quando você vai encontrar o fundo do poço? Nunca, porque a palavra abismo, ela é do grego, tá bem? Ó, a é aquilo que eu estou tirando, não tem bichos, tá? É o fundo. O que é o abismo? Não tem fundo, não tem fim. Você cai eternamente e você jamais encontra o fundo do poço. Quem quiser ter um conhecimento sobre Deus, precisa se preparar para se jogar no abismo sem nunca ter a esperança de conhecer Deus realmente ou totalmente. Bom esse conceito, né? Isso aqui é um dos grandes temas, tá? Da teologia. Por ser um dos temas, você pode pegar ele para poder fazer o seu TCC, sua tese, sua dissertação, seus livros, suas pesquisas. Ah, quero me tornar um teólogo. Então pega assim, só essa palavrinha aí e começa as suas pesquisas. Quem é Deus? Faz essa pergunta. Quem é Deus? E não para mais, porque respostas virão. E toda resposta vai fazer isso aqui, ó. Chega, esbarra na barreira do seu entendimento. Existem os nossos preconceitos teológicos. Preconceito é aquilo que ensinaram para a gente e a gente não consegue deixar de acreditar naquilo. Isso é um preconceito. Os judeus, por exemplo, tinham bastante preconceito, porque o Deus dele era um Deus judaico, não era um Deus universal. Por isso, quando chegou um Messias, falando grego, falando latim, aberto para todo mundo, ficou difícil, porque eles queriam um Messias, um Cristo estritamente judaico, e não aberto para todas as nações. A gente tem os nossos preconceitos teológicos, e por causa dos preconceitos a gente não vai conseguir aprender um monte de coisa. Isso aqui é o que significa abismo divino, de acordo com Paul Tillich. O que nos leva para a segunda palavra, absurdo. Deus é um abismo e Deus é um absurdo. Aí vamos lembrar que eu já falei aqui de um teólogo chamado Tertuliano. Você lembra? Logo nas aulas de patrística eu falei sobre Tertuliano, e também na aula de teologia eu já falei um pouquinho sobre Tertuliano. Você imagina que Tertuliano, ele era um advogado. Não é um advogado no sentido moderno, tá? Com a formação moderna. É um advogado do século IV, lá na África, tá bom? Então você imagina que Tertuliano é um advogado, ele tem uma mentalidade voltada para o pensamento jurídico, ele é um racionalista e ele abraça a fé cristã. E por que ele abraça a fé cristã? Ele diz: eu abraço a fé cristã porque ela exige que eu creia. A fé em Deus é um absurdo. Ela exige que eu creia. Não tem como eu abraçar a fé se eu não creio. É uma exigência. E quando eu abraço a fé, eu não posso diminuir o discurso da fé para um monte de doutrinas lógicas. Eu tenho que assumir que tem coisa que não cabe na razão. Por isso chama absurdo. Aquilo que está além daquilo que eu posso ouvir. Falou uma coisa absurda, dá dor no ouvido. Eu não posso ouvir o que você está falando. Por isso chama-se absurdo. Me deixa surdo. Fico surdo. Não consigo entender. Aí o Tertuliano dizia: creio porque é absurdo. Se não fosse absurdo, não necessitaria de fé. Isso é teologia. Só conseguimos andar com um Deus absurdo. Um Deus que nos surpreende. Um Deus que não dá explicações. Aí que deixa a gente irritado, né? Deus não explica nada. Vem e me segue no silêncio. Vem e me segue na loucura da pregação. Vem e me segue na fé. Fé cega, ou a fé de um cego. O que é a fé de um cego? Você tem que confiar que o cara está te conduzindo. Isso é a fé de um cego. Você segura no braço dele e se ele te jogar no abismo, você cai.
começa com essa linguagem, tá? A teologia. Você começa a avançar com agressividade para dentro da teologia e ela vai modificando o seu vocabulário. Você já imaginou você chegar diante de Deus e falar: ô Senhor, o Senhor é um absurdo, nunca vi um Deus que nem o Senhor, muito absurdo. Parece uma blasfêmia, né? Mas no mundo teológico não é uma blasfêmia, é um elogio. É você dizer para Deus: está além. Deus fala nem esqueceu. Obrigado, meu filho, né? Demorou para você entender. Quer dizer, e quem é que é o autor? O autor não, o que levanta a palavra, tá? O Tertuliano já tinha utilizado. É o Kierkegaard, que nós estudamos semana passada. Søren Kierkegaard, outro teólogo, também de matriz luterana, dentro da Dinamarca. A Dinamarca ela era uma nação luterana. E o Kierkegaard, ele escreve em seus livros e ele começa a tocar nesse assunto do absurdo. Eu vou fazer uma leitura aqui, mas antes eu vou fazer uma pausa e depois a gente continua. Bom, chame-se.